Claro. Gente, então, bom dia. O Eloy está nos acompanhando aqui desde a abertura da casa hoje, os preparativos finais para essa roda de dezembro e comemoração do aniversário da casa. Eu sou a Ina, para quem está vendo a gravação, né? Sou a diretora da casa, da gestão atual, e nós estamos aqui reunidos com amigos queridos, apoiadores, incentivadores, pessoas que já foram da gestão da casa e os nossos queridos fundadores, né? Eloy, Marta, Mauro, e nós vamos ter agora essa conversa com os nossos pioneiros. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Então tá, aí, Marta, posso começar? Pode. Uhum. Bom, eu conheci a Marta e o Mauro há muito tempo. Eu trabalhava no Boticário na época. Um pouquinho, Laura. Só um pouquinho, Laura. Você pegar uma caixa do celular. Está no máximo já. Agora dá para ouvir? Tá melhor. Ela vai pegar uma caixa de som para melhorar, mas podemos começar já. Isso. Ok. Pode começar, Laura. Eu conheci a Marta e o Mauro há muito tempo. Eu trabalhava no Boticário e fui do Bamerindos também. E eu sempre percebia que, quando ia dar exemplos em palestras, em eventos, eu usava de metáforas, de analogias e de histórias. Eu nasci de uma família de contadores de histórias, graças a Deus, e sempre contei história para os meus irmãos, depois para os meus filhos, etc. E um dia fiquei sabendo do curso que a Marta e o Mauro davam, me inscrevi no curso. Cheguei lá, foi uma surpresa, porque era eu o único homem, 27 ou 29 mulheres. Tinha um rapaz do Canal 4 filmando, eu disse, não me mostre, não me filme. E aprendi muito, e a primeira coisa que eu pensei é que eu gostaria muito de contar história em hospitais e asilos e albergues na época, e a primeira coisa que a Marta falou foi que as histórias têm poder curativo. Como ela entra no subconsciente da pessoa e ajuda a curar. Aí fiz o curso, um dia a gente começou sobre por que não fazer uma casa de contador de história, que seria, eu acho que a primeira no Brasil desse tipo e a segunda um tipo de reuniões de pessoas para contar história. Então, nós somos pioneiros mesmo. Depois surgiram várias casas de contador de história pelo Brasil, mas a gente tem certeza que a gente foi a primeira ou a segunda. E num jantar, num restaurante japonês, a gente começou a alinhavar Só um minutinho, por o que favor. seria a Casa de Contador de História hoje. Só um pouquinho. Eloy, só um minutinho que a gente está plugando, para a gente poder te ouvir melhor, tá, querido? Só um minutinho. Ele está um dia lindo lá na noite. E aqui também. Se puder falar alguma coisa para a gente ver se deu certo. Alô, Marta. Alô, Mauro. Não, ainda não. Ainda não, só um pouquinho. Pode falar. Alô, Marta. Alô, Mauro. Alô, pessoal. Aumenta o som. Está quase. Está quase. Acho que agora deu. Podemos continuar. Alô, Marta. Alô, Mauro. Deu? Então, foi num jantar num restaurante japonês que a gente começou a alinhavar a estrutura da casa. Levamos quase um ano para fazer o estatuto. A gente se reunia numa livraria ali na Riachuelo. E foi um período de não saber para onde vai a coisa. Né? A gente, inclusive, me lembrei, Marta, dos jantares que a gente fazia no Madaloz para arrecadar a verba para construir a casa, né? E outra coisa, a gente tinha até visto uma casa aí perto dessa casa, que seria incomodado com a prefeitura, que acabou não dando certo, depois foi para aí, né?
Então, eu vejo essa jornada da Casa da Contação de História, a mesma que a jornada do herói. A gente teve incêndio, a gente teve parceiros, a gente teve tudo, né? Então, a gente está indo ainda nesse caminho. Depois eu me afastei um pouco do grupo, eu comecei a pesquisar por conta própria, fui mais a fundo na questão das histórias, estudando Joseph Campbell, Homero, e etc., 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 aqueles livros que estão lá atrás. Muitos deles são de técnicas de contação de história e de escrita de história. Eu acabei escrevendo alguns livros infantis de história, outros tenho na mão aqui, mas tenho preguiça de editar, né? Fica por aí. Então, Marta, agora é a tua vez de falar. Então, a gente estava pensando em como que seria essa trajetória agora, né? E o que isso tem a ver com a narrativa, né? E quem pega isso como um ofício ou como um propósito, né? E a gente estava pensando que isso, de alguma maneira, a casa não é a casa das histórias, é a casa do contador de histórias, né? E essas histórias foram criadas por seres humanos, né? E para nos humanizar. E a trajetória do herói é a trajetória de autodesenvolvimento. E como que a gente acessa a nossa capacidade de perceber o mundo, de observar o mundo de uma forma real, pontual e também de uma forma imaginativa, que isso cria uma força muito grande, curativa e uma força vital de vida. Aciona forças muito grandes, né? Aí que a gente entra também na antroposofia, que uma das bases da casa é a antroposofia, e que acorda na antroposofia, diz que o pensar imaginativo, ele acorda forças dentro de nós, vitais, atua no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, traz essa integridade, né, das intenções em vida. E a trajetória do herói, viu Campbell, né, e que ele descobriu que esse arquétipo, essa estrutura, tem tudo quanto é cultura. Nós somos muito diferentes e somos muito semelhantes. E eu estava comentando com o Mauro, que pensando assim, nossa, a gente criou a casa aos 18 anos, todo mundo junto, vindo, e está indo para essa maturidade do eu, né, da nossa adultez, e que momento também a gente está, né, que a narrativa, dentro da trajetória do herói, ela é um chamado para a gente realmente descobrir a essência do que é a nossa presença na Terra. A essência do que é a nossa presença é encontrar consigo mesmo e com o outro, né? E a gente enfrenta várias dualidades. O ser humano é dual, para a gente poder aprender a saber o que é dois mundos lado a lado e a gente poder entender o que é uno e entender criar espaços de pertencimento. Isso é liberdade. Então, a narrativa dentro da trajetória do herói é a gente cada vez mais, até o finalzinho da nossa vida, a gente ser um pouquinho mais livre, né? A partir do momento que a gente consegue perceber o mundo melhor, através de um chamado de desafio, da gente sair, né, da zona de conforto, daquilo que a gente já sabe, é um convite para que a gente possa estar sempre inovando e a gente está sempre diante de situações que nos desafiam. E as situações que nos desafiam nos colocam em polaridade para que a gente possa entender esses dois mundos e como que a gente faz essa complementariedade e que a gente vai conseguir ser um, não consigo ou com o outro. E a gente chama isso de liberdade. O Stein escreve um livro muito maravilhoso, que é a Filosofia da Liberdade, mas eu não de entender. Porque parte do seguinte, como que a gente percebe o mundo? E qual é o filtro que a gente tem através das nossas sensações, como a gente traz para dentro. E aí, depois, como que a gente coloca isso na realidade, né? Quando o herói vai lá e tenta as provas e vai para o aprendizado, ele já não é mais o mesmo, ele já não está com os mesmos pensamentos e percepções anteriores. Ele se apropria e faz uma relação com a verdade dentro da realidade com o outro, quando ele vai para o aprendizado e para o retorno, né? Então, para mim, a trajetória do herói, desde o chamado, né, desde a recusa do chamado, a gente tem muitos medos, né, a gente tem muitas vergonhas, né, e acho que esses são sentimentos que nos ajudam muito
E a narrativa, pelo pensar imaginativo, que é uma coisa fabulosa, faz a gente sentir um prazer, seja qualquer circunstância que a gente encontra aqui dentro. E ao sentir esse prazer e esse acolhimento, esse calor, né, e essa flexibilidade, quando a gente conta história, a gente se plasma, né, a gente se recria, não tem como. E vai se repetindo até que a gente possa ter um aprendizado completo e a gente vai para o retorno. O retorno esse e que a gente se recria. A todo momento a gente está se recriando. E a alma humana, ela está... como a gente se manifesta, como a gente se movimenta, a reflexividade. Né? E as histórias, elas são um movimento do fluxo de vida, elas nos movimentam, né? E eu acho que no início, quando a gente, até me lembro, que a gente estava, realmente, a gente jantava no restaurante japonês, né? E esses dois falavam tanta coisa, que eu ficava, meu Deus. E aí, um dia, saindo lá do nosso passo, ele falou, eu acho que nós vamos criar a Casa do Contador de Histórias, uma escola que a gente pudesse aprender juntos e a gente pudesse desenvolver a narrativa e que a gente pudesse recriar. Ele falou isso para a gente. Eu falei, é isso que está aí, não é a Casa das Histórias. E eu acho que a casa, um dos pilares é a trajetória do herói. A antroposofia é entendendo essa alma humana, como que a gente se sente mais livre. A gente não é livre, a gente vai aos pouquinhos adquirindo a nossa liberdade, na verdade, porque a gente vai enfrentando várias situações da vida. A gente age, mas a gente faz pouco na nossa vontade. E as histórias potencializam uma outra maneira de ver, perceber, observar o mundo e ver a realidade de uma outra maneira. Aí a gente pode sair dessa atitude que às vezes a gente tem no nosso cotidiano, que tem a ver com a nossa história de vida, se agir um pouco com mais vontade, né? Essa força propulsora de nossa essência. E aí, então, a gente pode pertencer. A gente precisa se entender para a gente poder compreender o outro. Para mim, assim, ter vivido assim, uma grande parte da minha vida, da minha adultez, na maturidade, na casa, me fez aprender muitas coisas. O que é sombra e luz, o que é o bem e o mal bem fora do lugar, porque nós somos duais, a gente vai estar a todo momento lidando com isso, né? E também o que é essa bem-aventurança que o Campbell fala, e que eu sempre, ele escreveu o livro, O Herói das Mil Faces, no herói. Ele demorou 8 anos e viveu o que nós estamos vivendo hoje. Ele viveu uma situação na América, uma das mais difíceis, e que ele ficou sem emprego, muita gente ficou sem emprego, e ele foi subsidiado por várias editoras mandando livros, e ele tinha uma vida muito disciplinada. Ele acordava cedo, ele sabia, ele estava numa casinha, numa montanha, ele fazia sua própria comida, ele tinha um ritmo. Foi isso que salvou ele, na verdade, né? Ele lapidou o diamante que tinha dentro dele, depois de tanta informação, e ele foi escreveu O Herói de Mil Faces. E que, para mim, ele escreve O Herói de Mil Faces, que é um grande, para mim, um grande ensinamento para a gente. O que é esse herói, esse eu dentro da gente? E como que a alma vivencia esse eu vivenciando várias coisas, bem e mal, as dualidades, e vivendo numa privação da palavra, olhando olho no olho. Como que a gente faz? Então, ele entrou nesse caminho, quando ele escreve Herói de Mil Faces, que é um exemplo para nós, muito grande. Ele passou por tudo que nós estamos vivendo hoje. E ele não tinha Google Maps, ele não tinha Zoom, entende? Ele não podia falar, não tinha dinheiro para se movimentar. Ele estava aonde? Nas imagens, na sabedoria das imagens e das palavras que traziam o conhecimento do mundo. Porque quando você sabe, nossa, o cara lá na China também sente que eu mesmo um pouco diferente, olhinho puxado, o cara foi um gafanhoto, entendeu? Então, assim, nossa, é semelhante, né? Então, eu vejo que a narrativa oral, via a trajetória do herói,
é um exercício profundo de autodesenvolvimento do narrador, né? Que se pressupõe que ele decide viver, eu decidi viver a minha vida até o final da minha vida com a narrativa, seja qual forma que esteja, porque a todo momento muda, né? Que eu acho isso bom. Então eu resolvi, né? Dizem que eu vou viver muito, né? O meu companheiro fala, eu vou viver o que seja que eu vou morrer, né? Vou até o outro mundo narrando, né? Contando com as pessoas. Mas agora eu vou deixar para vocês falarem também. Depois eu me lembrei de uma lenda que, por acaso, eu acho que é irlandesa e que talvez possa vir junto ajudar a dar um passo à margem que a gente está vivendo hoje, sabe? Muito especial. Muito especial. Tem uma coisa, eu ouvi isso ontem, já tinha assistido com que também é um grande narrador, e um grande trabalho com ação social na antroposofia, e eu estava ouvindo uma palestra dele e ele me cita essa lenda e eu não vou levar para eles, vou dividir com eles. Bom, depois eu falo com vocês. Nora? Valeu, vai lá. Olha, quando a gente fala da jornada do herói, automaticamente a gente está falando do pioneiro das histórias bem estruturadas, que foi o Homero, com a Ilíada e a Odisseia. O Alberto Manguel, que é um filósofo argentino, diz: toda história é Ilíada ou é Odisseia. E um pouco naquilo que a Marta falou, a jornada, por exemplo, de Ulisses é uma jornada de purificação. Ele sai do fim da história purificado. E foi aí que, pela primeira vez, se fala a palavra mentor, que a deusa Atena fica com pena da família de Ulisses, desce na Terra na forma de um velho chamado mentor, e ele que vai orientar o que deve ser feito. Então, na jornada do herói, o mentor jamais interfere na ação do herói, ele apenas orienta, que hoje está muito na moda, mentoria, coaching, etc. Isso aí já é muito antigo. E dentro da questão da contação de história, eu vejo que a gente tem que estudar muito a técnica de contar história, para depois dominar a arte de contar história. Lógico que tem gente que já nasce contador de história, tudo bem. Aqui em Minas eu tenho encontrado contadores de histórias fantásticos, caboclos que nem têm curso primário, mas sabem contar uma boa história, sabem usar a pausa para contar a história, que isso é importantíssimo. Uma coisa que me preocupou muito no início é o estudo da pausa. Então, fiquei 2 anos estudando a pausa de contação de história, inclusive na música, e com grandes autores. Escrevi aquele livrinho que está até parado, a importância da pausa na contação de história. Então, a gente tem que buscar essa técnica para depois dominar a arte. Eu vejo hoje os jovens falarem de storytelling. Bom, isso é coisa que a gente fazia já há 40, 50 anos. A construção de marcas, na minha profissão, marketing é a arte de contar história. E até a gente tem um ditado muito interessante. O produto pode ser até igual ao do cliente, do concorrente, mas a tua história tem que ser melhor. Então, a história está em tudo, tudo. Aqui eu estou escrevendo um livro chamado O Espírito da Mantiqueira, que eu fico ouvindo a história dos caboclos e aparece cada coisa que você... Aquilo lá não é real. Aquilo lá é Gabriel Garcia Marques, mas eles sabem contar história, vivem de contar história, em boteco, na beira do fogo, aonde for, estão contando história. Então, está imerso em histórias e, às vezes, a gente não percebe o quão importante ela é, principalmente para as crianças, na questão do pertencimento a uma família, pertencimento a um grupo, pertencimento a uma coletividade. Sem história, você não vai pertencer a nada, né? Tem um filme muito bom, documentário chamado Janela da Alma, que o Wim Wenders fala isso, quer dizer, a importância de se contar história para os filhos à noite. E eu acho que uma das coisas que a causa do contador de história tem que bater muito nessa coisa é fazer com que os pais comecem a contar história para os seus filhos, principalmente histórias de família, né? Então, aí, está em tudo, né, Marta? O pessoal que está ouvindo está em tudo, né? Essa questão de saber
contar uma boa história. Agora há pouco a Marta falou, não estava na reunião lá, sobre mentira, não sei o quê. A história é mentira, e o Mark Twain dizia: conte uma mentira e fique firme dizendo que ela é verdade, porque as pessoas têm que acreditar na tua história. Então, se a pessoa não acreditar na tua história, não tem nada. Então, você tem que ser firme na contação de história, na mentira que você vai contar. É bem legal que a Nancy Mello, né, muitos setores da casa, foi durante muito tempo, a Nancy Mello fez 80 anos esse ano, né? E, ela tentou, como eu digo. E ela falava que uma das coisas que ela gostava muito é de programar os festivais de narrar histórias sobre a mentira. E ela dizia que a mentira era uma grande verdade que não tinha sido contada. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, que acha, foi embora e mexeu na cabeça. Mentira é uma grande verdade que não pode ser contada. Né? Aí você reinventa esse espaço. Isso é tão forte, né? Que você vai viver aquilo. Por isso, uma vez por ano no Canadá, eu acho que era em setembro, né? E até me ligaram na época, eu tenho que transmitir no tempo, vou te contar, viu? Em setembro, no Canadá. E reunia gente, assim, na América toda, né? E ela me veio com essa, sabe? Eu falei, não, se todo ano tem esse festival, e eu vou lá, na história só mentira, e nem mais. Eles se reuniam para cada um contar as mentiras que contou durante a vida. E era com humor. Aí ela falou, histórias com muito humor. O que o povo ria era assim, contar as mentiras pessoais, e o povo ria, ia para o café e depois jogava a narrativa. E tinha assim, né? Você se confrontava bem ou mal na mentira, ela me explicou, você se confrontava bem, a sombra com a mentira, mas você já tinha rido, você já tinha coisa de mudar. Você também? Eu também. Gente, até ela um dia falou assim, um dia faz isso na casa, eu falei, você tá louca. Você tá louca. Aí, não, ela falou isso mesmo, né? E assim, eu me lembrei disso, né? Que ela falou isso para mim, né? Que uma mentira é uma verdade que não pode ser contada. E aí essa dor vem, né? E aí você tem que criar um espaço para poder acolher isso, né? Muito, muito legal que você falou, assim, porque eu acho que a gente está tendo que viver um pouco nessa área, assim, sabe? Daquilo que não foi contado, que a gente não está podendo, né? Olha isso, né? Olha Agora, isso. eu acho que numa contação de história ou em qualquer preleção que um ser humano faz para um grupo, a coisa mais importante não é dita. Como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível para os olhos. Quer dizer, às vezes eu fazia muita pesquisa, quer dizer, o que não foi dito nessa pesquisa? O que não está sendo dito nessa preleção? É ali que você tem que buscar. A coisa não dita na história é interessante, preciso apurar muita sensibilidade para pegar isso que você percebeu, às vezes, com o corpo, você percebeu com o gesto da pessoa, é aí que você tem que ver. Eu queria dar um depoimento do Mauro, para o Mauro, eu já falei isso para ele uma vez. Nós fomos contar, logo no início da casa, história para crianças que tinham pais aidéticos, uma coisa desse tipo. E o Mauro contou uma história, o alfaiate que não prestava atenção a certas coisas, eu acho que é esse o título. E eu disse, Mauro, essa história é para mim, você contou a história para mim, eu que não presto atenção em certas coisas. E aquela história foi muito rica para mim, viu, Mauro? Eu me arrumei muito com isso aí, ouvindo essa tua história. Eu acho que o título era esse. É esse mesmo. Você tem ela? Você tem ela com você? Eu tenho o livro. Você tem ela? Tem o livro, né? Da Regina Machado. Tem. A Formiga Aurélia. Formiga Aurélia. Formiga Aurélia. Isso mesmo, tem. Vai O mal. que mais, gente? Então, eu tô com o C na cabeça, né? E quando eu faço o curso, quando eu fazia o curso, eu procurava dizer para as pessoas, tem que encaixar uma coisa na outra. Se não acontecer isso, não acontece isso. Se acontecer isso, acontece. E daí, por que eu estou com o C na cabeça? Porque hoje é aniversário da pessoa que me levou para a arte, né, para o caminho da arte, que é meu pai, e também para o caminho das histórias, né?
porque ele era ator, então o lazer dele era teatro, levar a gente para o final de semana para ver teatro, o lazer dele e o trabalho era arte. Então, eu fiquei pensando, puxa vida, se ele... Porque ele contava uma história que ele ia para os Estados Unidos. Na época da guerra do Vietnã, estava fácil ir para lá. E daí ele contou que ele não foi por causa do carnaval. Daí ele ficou para o carnaval e conheceu minha mãe. E daí eu fiquei, puxa vida, se ele não tivesse ido, quer dizer, se ele tivesse ido, eu não estaria aqui, eu estaria de outro jeito. E se a minha mãe não tivesse ido no baile de carnaval, também não teria conhecido ele. E daí, nesse sexto, eu fiquei, olha só, se eu não tivesse ido na Guignone, na livraria Guignone que tinha ali na Rua 15, num sábado que tinha contação de história, né, eu não teria ouvido falar da criatura aqui, que contando histórias e tal. Então, e aí, se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu tivesse tomado outro rumo na vida, né? Não sei nem se eu teria trabalhado com contação de história. Então, esse ser da vida, né? Das escolhas que você faz e do se eu tivesse feito diferente, quem sabe, né? O herói também tem muito disso, né? O herói tem que fazer escolhas, né? E deixar os seus para trás, né? Se esquece. Se eu não fiz, não fiz. Se eu não fiz, eu não vou fazer, né? Então, a mesma coisa a casa, né? A gente começou com as ideias do curso, né? E se você não tivesse aparecido, né? No curso lá e... O único homem no meio de não sei quantas mulheres. Pois é. Talvez a história, talvez a casa não existisse, ou existisse de outra forma. Não? Mas, Mauro, isso que você está falando, ontem à noite eu estava discutindo isso com a minha esposa, tem um seriado na Netflix que é bem interessante, chamado O Segredo do Templo, é uma história turca, e ele fala dessas possibilidades de escolha. É uma série bem longa, e vivem em mundos paralelos. Quer dizer, e se ele, em vez de ser maldoso, fosse bonzinho? É sempre esse, né? Aquele filme alemão também, Corra Lola, ele vai apresentar várias opções de escolha. Então, a vida é uma questão de escolha, e as histórias são isso, né? O que você tem que fazer é pensar bem nas escolhas que você vai fazer, o que vai acontecer lá na frente, né? Então, tem vários exemplos. Né, o chamado para fazer a escolha. O chamado é isso, ó. Passo à frente e faça a sua escolha, né? E aí você vai indo, você confirma a sua decisão no caminho do processo, né? Então, o chamado é para fazer escolha, não tem como. Você lá na escola, você vai fazer isso. Eu gostaria de falar um pouquinho da meu depoimento, porque eu frequentava muito a livraria, né? A pensar. Sim. Aquela era Alice, parece que é o nome da moça, né? É a mãe e a filha. É a mãe e a filha. Então, eu adorava aquela livraria. E ela sempre falava que ela tinha o chá da bruxa. E uma tarde, eu fui lá e ela disse assim, hoje à noite tem um encontro de contadores aqui. Aí eu fui e tive o prazer de conhecer vocês naquela livraria. E daí mudou toda a minha vida. Foi na livraria Atenção. Foi na livraria, aquele encontro. E é interessante que essa moça da livraria, uma mãe e uma filha, eles tinham sótão. Ela reformou o sótão para nós, lembra? A gente formular o estatuto. A gente tem um filme em VHS, aquela coisinha que você não transforma aquilo mais hoje. Foi todo filmado a formulação do estatuto, todo. E ela fazia o chá da bruxa, ela cozinhava para a gente. Lembra, Eloy? A gente decide tomar café, ela reformou todo o sótão. E a livraria chamava A Pensar.
né? E a gente pega a filosofia e entra todo o teu pensamento e como que você observa esse pensamento. Venha hoje. Ó, eu fui, ela maravilhosa. Foi lá que a gente monta que venha hoje. Fiquei há 16 anos. 16 anos eu estou na casa. Vocês falaram em mentira, essa aqui é a própria senhora ela fez o curso 1º de abril. 1º de abril. E nós enganamos a moça da Rede Globo, né? A Glória. E aí, Eloy, vamos lá. Eu só queria fechar com Bom, um eu detalhe. só quero me desculpar. Eloy, só um pouquinho. A gente tem que fechar logo, porque tem. Eu só queria fechar com um detalhe que eu tenho conversei com a compromisso. Ina. Eu conversei com a Ina essa semana e daí me chamou a atenção. E como vocês estão falando de mulheres, né? Eu fui um dos poucos homens que foi diretor da casa. Foi o primeiro e depois veio o Ricardo, né? A gente fez a trajetória na conversa e daí eu lembrei, nós lembramos, até eu chegar só tiveram 2 mulheres que... Foi, né? Acho que ele precisa ir. Bom, Eloy, antes de você ir... Se a gente for Pode ver a falar. questão de mulheres na história, africanas que transformaram o Brasil um grande celeiro. O Brasil é um país de narrativa oral, né? Então, a gente deve isso às mulheres africanas, principalmente de ver histórias, sempre. Marta, vamos finalizar? Como é que está a história aí? Eloy, eu sou conhecida como ser bem arrojada. Antes de você ir, eu queria fazer uma pergunta para você, para a Marta e para o Mauro. Se vocês fossem abrir a casa do contador de histórias hoje, do zero, o que vocês fariam? Está todo mundo rindo aqui na minha cara. Eu acho que é outro contexto. Eu acho que é outro contexto e outra situação, porque hoje a gente está dominado pela internet, pelas redes sociais. Naquela época não tinha nada disso, você tinha dificuldade de pesquisa. Estou falando de pouco tempo, né? Olha como o mundo mudou, né? E eu acho que a casa continua válida e vai continuar válida. A contação de história passou por várias fases no mundo. Ela foi esquecida quando inventaram a publicação dos livros, depois ela volta de uma outra forma, com o Walt Disney contando histórias antigas. Pode ver que todas as histórias dele são bem antigas. E essa questão de se reunir para contar a história é recente. As casas de contação de história no mundo têm 20 anos, por aí, né? Que as pessoas se deram conta que as histórias são importantes. Mas a gente vivia imerso em história, com teatro, cinema, televisão, tudo é história, sem ter essa codificação que existe uma casa de contação de história. Com certeza a gente faria tão bem ou até melhor do que a gente já fez, né, Marta? Com a colaboração de tanta gente boa que se reuniu em torno das histórias. Sim. Mauro, vai você agora? O que você acha? Então, eu acho que, pelo menos na minha visão, eu não faria nada diferente do que foi feito. Inclusive porque eu lembro que quando a gente fundou a casa, quando a gente fez a ideia era ir ao contrário do que todo mundo estava indo. Todo mundo estava indo para um lado, a gente estava indo para um outro lado diferente, né? Tinha muita contação como... Na época, tinha a contação como uma coisa textual, seguir o texto direitinho, ou uma representação, um teatro. E a gente foi por um caminho do contador de história tradicional. Então, eu acho que não seria muito diferente do que a gente fez naquela época. Eu daria um passo a mais. Eu acho que toda a tradição ela existe como suporte.
não como um movimento de futuro. Eu daria um passo a mais. Eu faria um caminho de um preparo melhor do narrador, né? Em cima da arte de narrar, enquanto exercício perseverante de um trabalho interior como base. E contextualizar isto no mundo urbano, né? No mundo moderno. A gente está precisando, de alguma maneira, flexibilizar a alma, né? Como base essa tradição milenar, e isso que nunca, nunca vai se esquecer, jamais quem é um narrador, uma entidade que é um ser que está aqui dentro, vai poder negar de onde vieram essas histórias, né? E como elas foram construídas no sentido através da vivência de seres humanos na Terra. Então, eu daria um passo a mais, a tradição, mantendo, né, a base da vivência com as imagens e a sabedoria dos contos, de todos os povos, né? E faria um caminho e um trabalho profundo em dois caminhos. Um autodesenvolvimento do narrador, né? E um trabalho, como você falou, da técnica extremamente aprimorada, um trabalho médio a longo prazo, onde se tem estudo como base, vivência da narrativa, né? E aplicabilidade da narrativa, no sentido daquilo que é necessário hoje, seja de qual forma for. Tem que se entrar no caminho do autodesenvolvimento. A gente está muito egocentrado, está muito egoísta e egocentrado. Então, a gente precisa ter a flexibilidade, a alma de intenção e vida, através de um trabalho profundo com a narrativa, na técnica, ligado à arte, porque ninguém consegue co-criar uma arte se não desenvolve a técnica narrativa, mas em cima de um pilar, assim, vamos dizer, que atenda a alma humana, que atenda o ser humano como ele é. Ele pensa, ele sente e narra. Então, ele precisa desenvolver essas 3 qualidades de uma forma muito intensa, muito profunda, e de um ritmo, vamos dizer assim, que cabe no aprendizado. Todo aprendizado, ele tem que ser perseverante, ele tem que ser mantido, ele tem que ser desenvolvido, se essa é a tua escolha. A tua vida tem que ser uma coisa muito boa, né? E juntar pessoas que estão, assim, vamos dizer, vivenciando isso por si, não é aplicando. Muitas vezes a gente já fala, me dá, cara, é bom nisso. Não. Perceber se a pessoa vivencia esse trabalho de autodesenvolvimento dentro da vida dele como narrador, como pessoa, né? E a gente poder fazer esse caminho. A casa precisa dar um passo a mais nesse sentido, focar no desenvolvimento e no aprimoramento do conhecimento, né? Muita gente não conhece Homero, muita gente não conhece Lídio, muita gente não conhece, né? Por exemplo, né, vários mecanismos de autodesenvolvimento dentro da técnica narrativa, como Peter Brook, como Yoshida. Muitos que já não estão, o Peter Brook está aí ainda, mas muita gente aqui dentro do país fazendo trabalhos sérios e que a gente pode reunir, né? Mas a casa precisa ter um fio condutor, eu penso isso, que todo mundo hoje está precisando, né, gente? A gente está no momento que a gente precisa acolher essa terra fértil, que é nossas histórias milenares. As histórias persas nos ensinam uma coisa, as indianas outras, né? A moderna outra, mas a gente precisa entender profundamente da estrutura da narrativa, com pessoas que vivenciam, não só sabem pelo conhecimento, né? Então, eu acho que daria um passo a mais. Quando estava aí, a gente não conseguiu fazer, depois eu me mudei para cá, a gente estava com ideias de aprofundar mais os assuntos de histórias, trazendo, por exemplo, aquele tradutor de árabe que fez na USP em São Paulo As Mil e Uma Noites, que fez um trabalho maravilhoso com As Mil e Uma Noites, trazer para conversar com a gente. Tinha também uma ideia do ciclo Branca de Neve, que era resgatar todas as histórias da Branca de Neve. Todo mundo acha que o Branca de Neve é o Walt Disney. Não é. Ela vem lá dos gregos, né? Por que ela passou por tantas fases? Quando foi? Por quê? Esses assuntos mais densos que talvez a gente tinha que fazer. E forçar muito a contação de história nas escolas, principalmente, né? Sim, no processo do conhecer o conhecimento de uma outra maneira, né, Eloy? No processo imaginativo e via a palavra bem construída, né?
Caiena, se você quer Ok. Obrigada, Eloy. Gratidão. Gratidão. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada pela manhã com a gente. Obrigada, querida. Tchau, tchau. A Leozi também está com a gente aí, mandou mensagem. Um abraço. Muito obrigada. Acho Acho que eu vou encerrar a gravação, né? Isso. Agradecemos, Posso então. contar depois a Leda? Não, acho que não. Porque vai ficar falando. Então, gente, muito obrigada por acompanharem. Quem está aqui ao vivo, Leuzi, muito obrigada. E quem está assistindo a gravação também. Até a próxima, pessoal. O lugar lá.